O meu nome é André Costa Oliveira. Uma sinfonia, em sua forma clássica mais consolidada, aí entre o século XVIII e o início do século XIX, normalmente estrutura-se em 4 movimentos, cada um contendo as suas próprias peculiaridades. O primeiro movimento é o allegro, o segundo movimento é o adagio ou andante, o terceiro movimento é o minueto ou scherzo e por último ao quarto movimento que chamamos de finale. Eu sempre acreditei que uma sinfonia, seja pela completude, pela complexidade, a arquitetura e o sacrifício envolvido em sua composição, tende a retratar precisamente os momentos mágicos em que nos apaixonamos e entregamos-nos a outra pessoa, a um outro ser vivente, nascido e criado diferente, oriundo de um outro mundo, outra família e com hábitos e manhas divergentes. A beleza do encontro entre tantas e variadíssimas partículas e possibilidades de milhões de universos e que se harmonizam de repente tal qual as notas, os acordes e os músicos em uma sinfonia. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Lembrando que ouvir e estudar música clássica é provavelmente 10.000 vezes mais fácil do que aprender os mistérios do amor. Esses, sim, indecifráveis. O allegro, o nosso primeiro movimento dessa sinfonia. O allegro geralmente estrutura-se na exposição intensa de 2 temas e princípio contrastantes, estabelecendo todo o material da sinfonia e criando uma tensão narrativa, desenvolvendo e fragmentando a modulação dos temas, causando uma expectativa e depois voltando aos temas originais, agora ambos no tom tônico, trazendo a resolução do que de início era conflituoso. Na paixão e no amor, pessoal, o allegro é o despertar da dopamina e o mito do outro completo. A exposição, portanto, é a idealização que se materializa quando projetamos na outra pessoa a ideia de perfeição, quando a gente sente até dor física diante da ausência do objeto que nós devotamos. Já o desenvolvimento do allegro é o conflito interno, quando a realidade e as primeiras expectativas entram em processo de contraste e de dissonância. Você nota que o outro também tem defeitos e recapitula, demolindo então o mito e encarando as imperfeições que existem. E isso nos leva ao adagio, o nosso segundo movimento nessa sinfonia toda que se desenrola. Em teoria musical, o adagio normalmente constitui-se do que nós chamamos de forma ternária, uma estrutura musical organizada, obviamente, em 3 partes. Uma apresentação de um tema lírico e sereno, seguida de um contraste em modulação distante, o que cria a sensação de introspecção ou de melancolia ou até de angústia, e por último o retorno à primeira parte, geralmente com pequenas, porém enriquecedoras variações. Isso vem a permitir ao ouvinte absorver ainda mais a profundidade do tema, refletindo e sentindo uma espécie de viagem interior. Eu enxergo o adágio como a intimidade, a sombra que nos aflige, o medo de alguma inesperada ruptura e aniquilação do relacionamento que se desenvolve a cada dia. Nessa hora é que nós mostramos a faceta consciente, exibindo a nossa face pública, ao mesmo tempo em que afundamos as nossas partes ocultas, em traumas e inseguranças, ou seja, nos demônios que nos atormentam. E depois voltamos ao calor e à superfície, à integração de um amor cotidiano, só que transformado e amadurecido pelas revelações recíprocas externas e internas, e ainda mais consolidado no propósito de construir e manter o tema dessa sinfonia que vocês, de livre e espontânea vontade, é bom dizer, optaram lá atrás pela composição conjunta. E agora o terceiro movimento. A palavra italiana scherzo, brincadeira, piada, divertimento, deriva do verbo scherzare, que significa brincar, divertir, fazer troça de algo ou de alguém. O scherzo oferece alívio cômico, mantendo o ouvinte atento com a inserção de surpresas rítmicas repentinas, até mesmo contrastantes, mas invariavelmente harmoniosas, ora rápidas, ora mais calmas. Em um relacionamento,
momento scherzo é o momento em que o casal adota uma rotina ativa, muitas vezes com padrões repetitivos de comportamento que revelam se existe realmente a parceria do presente e a possível permanência e lealdade dessa parceria no futuro próximo, mas sempre respeitando a individualidade. Sem respeito à individualidade, qualquer relacionamento, aliás, acaba. Vocês se permitem reflexões breves, momentos de pausa, nos quais se percebem eventuais tensões escondidas e depois voltando à rotina, o que se sucede de duas maneiras: sem resolver a fundo as tensões escondidas, e aí o que vocês encaram como sendo uma rotina, na verdade, é um ciclo de fuga, ou absolvendo e encarando frontalmente as tensões escondidas. E é essa a segunda maneira que lhes habilitará a composição e a execução do quarto e último dos movimentos, nosso grande finale. Eu prefiro dissecar finale em três formas: o finale rondô, em que o tema principal retoma várias vezes e ainda intercalado com episódios contrastantes; o finale sonata, semelhante ao allegro, lá no início da sinfonia, porém ainda mais expansivo, glorioso, triunfante; e por último, o finale de variações, no qual o tema central de toda a sinfonia apresenta-se ao público, reiterado e modificado com variações de ritmo, harmonia, orquestração, tonalidade ou caráter. O finale de variações permite que o tema inicial seja logo reconhecido, as variações não deixam de interligar-se com o tema original e o seu fechamento contém força, pujança e brilho, fazendo os nossos corações dispararem em aplausos e em reverências. Observem que o finale é a metáfora perfeita da escolha consciente. Vocês podem ser rondó, revisitando os padrões antigos e tentando novas abordagens. Vocês podem ser sonata, retomando amadurecidos e nos reapresentando aqueles conflitos mais profundos, mais desnudados, integrados, transformados em total cumplicidade e lealdade. E vocês também podem compor uma sonata de variações, ou seja, emocionalmente flexível, reconhecendo que a paixão e o amor entre um casal assumem múltiplas facetas ao longo do roteiro e do enredo de uma sinfonia, seja existindo eternamente, ecoando pela casa em meio à algazarra dos seus netos, ou, quem sabe, encerrando-se ao final do quarto movimento e na derradeira nota executada. E aí fica uma dica minha: haja o que houver, esteja no palco, altivo e resiliente quando as cortinas se fecharem. E agora eu deixo duas perguntinhas. Que movimento da sua própria sinfonia mais está pedindo atenção nos dias de hoje? E, segunda pergunta, principalmente, qual a forma musical na qual você precisa se aprofundar para conseguir compor a sua própria sinfonia? Abraços a todos.